Sou grata ao Senhor por essa oportunidade, grata às irmãs por mais uma vez me convidar a estar junto com as amadas irmãs, aprendendo com o Senhor, né? Coisa maravilhosa nós podermos aprender com o Senhor, né? E Ele tem deixado essas instruções, esses exemplos, e a cada dia, né, irmãs, nós podemos meditar na palavra do Senhor e aprender, né, a sobreviver e a viver uma vida com Deus nesses últimos dias. Né? A irmã Tessa tinha mandado uma mensagem, a gente conversou e ela pediu, né, ela deu um tema para aprender, e aí muito tocou no meu coração, né? Eu já há alguns dias já vinha meditando no livro de Neemias, né? O reconstrutor de Jerusalém, né? Neemias era um homem separado no tempo de cativo a servir um rei. Nós vamos, né, meditar um pouquinho nessa palavra hoje. O livro de Neemias, no capítulo 1, da qual o Senhor, né, Ele tem muito nos ensinado, né? E eu creio que vai continuar nos ensinando a cada manhã, né? A cada vez que nós pegamos a meditar nas Escrituras, o Senhor nos ensina mais e mais. E nós podemos superar até mesmo as maiores dissensões meditando na palavra de Deus. Lemos a palavra do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 1, até o versículo 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Amani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disse-me o restante, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desespero, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, sentei-me, chorei-me e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nessa manhã eu desejo com meu coração, né, que venhamos aprender realmente com esse homem, porque ele tem grandes lições a nos dar. Neemias, um homem que está sendo separado dentro do cativeiro, ou seja, como escravo, levado a servir a um rei que oprime o seu povo, um rei que subjuga a sua nação, que subjuga as suas cidades e seus irmãos. Esse rei, ele vem com grande força, né? Quando o rei Artaxerxes, ele vem derrubar a Babilônia. Nós vamos aprender nos livros antes, né? O Esdras, Crônicas, sobre a subjugação e o domínio da Babilônia sobre Jerusalém. E ele vem derrubando a Babilônia, para entender o tamanho da força da Pérsia, para chegar ao ponto de derrubar a Babilônia e levar consigo outro número de cativos. E um desses, da primeira légua, Neemias está incluído no cativo da Babilônia e é retirado da Babilônia para servir a Pérsia. Então nós vamos ver aqui que ele já vem sofrendo cativo já há algum tempo. E ele ali preocupado, quando soube que chegou uma nova remessa, ele vai buscar notícia da sua cidade, vai buscar notícia do seu país, dos seus irmãos que estão vivendo naquele lugar. E a notícia que ele recebe, irmãos, é uma notícia de grande dor. A sua terra está destruída, os seus irmãos estão necessitados, né? Creio que talvez parentes, porque ele vai se relacionar com Anani como irmão, né? No modo geral, como um irmão. E ele sente uma grande tristeza. Mas essa tristeza vai trazer no coração de Neemias uma atitude diferente. Não uma atitude depressiva, não uma atitude, né, de prostrar, de se fechar, de se guardar
pode lamentar e murmurar. Não, ele vai trazer a notícia aos ouvidos de Neemias. Neemias vai se entristecer. Porém, a palavra ela vai me dizer que Neemias se entristece. E ao se entristecer, ele vai fazer algo, né, diferente. Talvez de grandes pessoas que estão ali nessa cidade, vivendo a mesma situação que ele. Vivendo o mesmo cativeiro, vivendo a mesma dor, vivendo o mesmo ato de servir a deuses, né, de estar ali servindo a reis pagãos. Neemias vai ter uma atitude diferente. Ele vai lembrar do Deus de Israel. Ele vai lembrar do Deus de Jerusalém. Ele vai lembrar do Deus de seus pais. A palavra, no versículo 4, vai dizer que ele se assenta, chora, ele lamenta, porque faz parte lamentarmos, né? E ele vai jejuar, e ele vai orar a Deus. E a palavra continua nos ensinando que ele vai orar ao Senhor uma seguinte oração. Ele escreve essa oração, ele deixa escrito. E eu falo, meu Deus, é tão lindo o agir de Deus na vida do ser humano, que o Senhor ele nos dá a oportunidade de aprender até como orar ao Senhor. E ele ora ao Senhor. E ele orando ao Senhor, ele faz confissão. No versículo número 6, nós vamos encontrar ele fazendo uma confissão ao Senhor. E ele se coloca diante de Deus, ele pede ao Senhor que atente os seus ouvidos e os seus olhos a ele, e ele vai confessar a Deus, né, o pecado dos filhos de Israel. E ele vai declarar, Senhor, nós pecamos, Senhor, nós erramos. Mas ele também vai lembrar a Deus, no versículo 9, o que o Senhor vai dizer a Moisés. Olha a distância que nós encontramos de Moisés a Neemias, que ele vai fazer menção de Moisés aqui. Moisés está lá, né, no Êxodo, lá atrás, mas aqui a história está registrada. Né? A irmã acabou de falar sobre o registro. A história está registrada. Israel, Jerusalém, Judá tem a história registrada do que fazer em tempo de opressão, do que fazer em tempo de dificuldade. E Neemias, ele vai lembrar disso. Então ele vai orar ao Senhor e ele vai lembrar a Deus para que o Senhor lembre do que foi dito a Moisés. E o Senhor fala, a resposta do Senhor a Moisés é que vós vos converteis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo dos céus, de lá os ajuntarei. O Senhor, né, ele fala isso a Moisés, ele traz isso, né, à memória de Neemias. Eu creio que o Espírito Santo já trabalha nesse tempo, trazendo a memória, porque muitas das vezes nós esquecemos coisas que nos foi dita há 10, 15, 20 anos atrás, mas em certo ato, em certa dificuldade, em certo momento, o Senhor permite que a memória venha. O Senhor permite que lembramos daquilo que foi nos dito, da promessa que nos foi feita. E ele está lembrando a Deus, ele está repetindo a palavra do Senhor, daquilo que foi dito a Moisés, e ele vai buscar, né, esse reforço em Deus. E nós vamos ver um homem cativo, um homem que está sendo subjugado, servo, né? A palavra deixa bem clara que Neemias ele tem grande apreço perto do rei, porque ele se torna copeiro, e o copeiro ele é responsável até mesmo pela vida do rei, porque ele tem que experimentar a bebida, a comida, tudo que o rei vai experimentar. Ou seja, ele guarda a vida do rei. Né? Então nós vamos ver um escravo servindo. E em todo o tempo, ao meditar na palavra de Neemias, eu encontrei várias nuances da presença de Deus na vida dele. E mesmo esse homem servindo, esse homem é alegre. Mesmo esse homem sendo subjugado, ele não demonstra tristeza por estar ali. Ele não demonstra angústia por servir.
a parentela, a família, tem que ser um ato de gozo, um ato de alegria, né? Então eu aprendo com Neemias que servir não pode ser uma coisa ruim. Servir não pode ser uma coisa forçada, não pode ser uma coisa cujo eu tenha que encarar com uma grande dificuldade. Mas servir é algo prazeroso. Você está sendo útil, você está sendo visado. Alguém lembrou de você para servir. Então eu creio que é um ato alegre, é um ato desejável. E nós fomos chamados para isso. A palavra vai nos dizer que os anjos desejariam descer no nosso lugar para servir, para fazer a vontade de Deus. Né? Então nós venhamos aprender nessa manhã com Neemias esse ato de servir com alegria. Né? Eu deixei aqui registrado que ele, primeiramente, ele vai trazer a especificação de amor. Neemias, mesmo lá preso, sendo cativo, ele guarda amor em seu coração e esperança em voltar à sua terra. Ele tem guardado em seu coração esperança e amor por Judá. Porque nos estudos a gente não encontra especificamente de onde Neemias vem. Mas ele relata que ele vai falar com os de Judá. Então, cremos que ele vem da genealogia de Judá. Então, nós vamos aprender nessa manhã, eu aprendo, que ele, colocando no seu coração o amor, por isso ele se entristece, por isso ele chora, por isso ele lamenta, né? Creio que ele, num lamento de dor, num lamento de angústia, ele fala com o Senhor. E nós vamos encontrar mais adiante, depois desta oração de memória, que ele vai retratar a memória ao próprio Deus, para que Deus se lembre do que ele respondeu a Moisés, e ele vai fazer a confissão, ele vai orar, e ele vai continuar a sua oração no versículo 11, e ele coloca, né, que ele deseja ter o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante a este homem. Ele pede ao Senhor graça para estar diante do rei. Ele vai apresentar a sua lamentação a Deus, ele vai apresentar o seu choro, ele vai apresentar ao Senhor a sua confissão e o seu desejo de estar diante do rei. Que desejo é esse? Nós vamos fazer ser conhecido porque o desejo só é esclarecido no versículo 2. Ele deseja restaurar a sua cidade. Ele deseja restabelecer a paz dentro de Jerusalém. E Neemias nos ensina com um grande amor pode vencer. O amor ele pode, aleluia, alcançar o coração de Deus e fazer coisas maravilhosas. Porque esse homem de servo, ele agora sai para construir. Ele sai agora para restaurar. E está deixado a nossa memória, está deixado para o nosso aprendizado, no livro de Esdras, de Crônicas, desse trabalho todo de Neemias. Ele não só busca reconstruir a cidade, ele não somente busca reedificar os muros e reedificar os portões da cidade. Nós vamos encontrar lá no versículo, no capítulo 12 em diante, Neemias lutando pela vida espiritual. Primeiro, Neemias vai ter aqui a sua notícia triste. Do versículo do capítulo 1 ao 4, nós encontramos Neemias com a sua luta de juntar o povo novamente. Depois de conseguir as cartas dos magistrados, conseguir a liberação do rei, depois de a boa mão do Senhor estar com ele, ele vai começar agora uma luta de persistência, uma luta de manter-se firme no propósito. Neemias nos ensina que mesmo com todo amor, mesmo com todo desejo, mesmo com toda boa intenção, nós venhamos aprender nessa manhã que toda boa intenção ela tem que vir registrada com autoridade. Porque não bastava ele ter boa intenção. Ele precisava de passagem livre, ele precisava de autorização, né? E eu creio que aqui o Senhor já está instruindo Neemias por tudo aquilo que ele iria passar. E Deus não faz diferente, irmãs, no dia de hoje na nossa vida. O Senhor não faz diferente. Porque quando
Senhor, ele nos antecede a dor, a decepção, aquilo que nós vamos viver. Então, quando o Senhor nos dá um recado, o Senhor envia um profeta, o Senhor envia uma palavra, né? Eu vou falar de mim mesmo, quando o Senhor diz assim, prepara-te, afirma-te na fé, junta os teus pés, te coloca no prumo, né? Ore mais, busque mais. Isso é preparação, porque está vindo uma grande luta. Está vindo algo sobrenatural sobre a nossa vida. Então, quando o Senhor instrui Neemias, quando o Senhor dá graça a ele diante do rei, o Espírito Santo, de uma maneira, eu creio, muito poderosa, vai instruir esse homem a pedir cartas. Vai instruir esse homem a pedir autorizações para passar por onde ele tinha que passar. Porque do capítulo 4 em diante, nós vamos encontrar pessoas relatadas, né? Sambalate, né? Tobias, esses homens se levantam para impedir a obra que Deus, né, aceitou no coração de Neemias. Esses homens se levantam para interromper o propósito. Na nossa vida não é diferente. Quando você acenda no seu coração o desejo de fazer algo para o Senhor, vão se levantar lutas, vão se levantar dificuldades. Mas aí está o grande segredo de Neemias nessa manhã para a nossa vida. É nos alicerçarmos daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é de autoridade, né? Porque o Senhor, na sua palavra, ele vai deixar uma palavra, eu sempre falo, né? Se o Senhor mandou, quem vai impedir a autoridade do nosso Deus? Né? Mas é necessário que nós venhamos nos calçar daquilo que é específico para aquilo que nós vamos fazer. Né? Por exemplo, eu vou falar, né, nessa manhã das autoridades espirituais. Nós precisamos de autorização da líder e das irmãs para fazer alguma coisa. Nós precisamos de autorização do pastor sobre a líder, para a líder liderar. Nós precisamos dessas autoridades. Porque no reino dos céus, no reino terreno, no reino espiritual, se levantam estas lutas. Irmãs, não é escondido, não é oculto que quando um departamento se reúne para fazer algo e que ali se destaca uma com uma ideia ou com um projeto, vão se levantar outras ou alguma coisa para interromper aquele projeto. E eu, por muitas das vezes, eu pude contemplar projetos maravilhosos, projetos lindos serem paralisados, serem deixados. Mas Neemias nos ensina a persistência, nos ensina a resistir para que o projeto e o plano seja concluído, para que a obra seja concluída e terminada. E para isso, nós venhamos aprender que é necessário autoridades. Não basta só Deus me mandou, não basta. Eu quero ir, não basta. Nós precisamos da autorização espiritual. Nós precisamos dos nossos líderes. Nós precisamos aprender como fazer as obras fluírem, crescerem e não nos deixar abater pelas notícias que chegam. Neemias nos ensina que notícias vão chegar, mas a nossa atitude vai determinar qual é o caminho que nós vamos seguir. É um caminho de derrota, é um caminho de desistência, é um caminho de desespero ou é um caminho de lutas e vitórias? Porque não isenta seguir o caminho sem luta. Neemias vai passar por lutas aqui terríveis. Neemias foi julgado, foi levantado calúnia, foi levantado que ele havia intenções de tomar a Pérsia. Um copeiro que, segundo os estudos, dá a entender que era eunuco, porque não relata família, não relata esposa, não relata filhos. Sozinho se levanta e vai buscar entre os seus, né, os reforços que ele precisa para reconstruir a cidade, mas há homens que se levantam para subjugá-lo, tentar tirar a sua vida, tentar paralisá-lo de alguma forma. E quando eles não conseguem no meio natural, eles vão partir para o espiritual. E é assim que o adversário tem feito nos dias de hoje. Primeiro ele nos rodeia,
tenta no familiar, tenta na área que ele pode entrar, é no trabalho, é na área financeira. Quando não consegue mais, ele vai para a área espiritual. Dificilmente eu vejo o inimigo tentando derrubar a pessoa diretamente na área espiritual. Não, primeiro ele rodeia. Primeiro ele tenta nas fraquezas humanas, nas coisas terrenas, como, né, eu sempre falo, coisa triste é ver um homem desempregado. A baixa estima cai, as preocupações aumentam. Se não houver uma mulher sábia, uma mulher espiritual, uma mulher, né, com uma mente sã, ali do lado, tentando ajudar, levantando, confiando, buscando, a gente vê, né, as situações que têm ocorrido. Né? São pessoas tirando a própria vida, são pessoas abandonando suas famílias. Né? A gente tem histórias de pessoas que estão na rua hoje, né, como mendigos, vivendo embaixo de pontes, porque chegou uma situação que ele não aguentou ficar dentro de sua casa porque a sua família passa fome. Preferiu abandonar e ir embora, porque estariam melhor sem a presença dele. Mas não é esse o caso de desistência que nós venhamos a aprender. Nós venhamos a aprender com Neemias nessa manhã, aleluia, que nós precisamos lamentar sim, chorar sim, mas não nos esquecer do Deus dos céus. Que a palavra vai dizer, que é um Deus grande e terrível. Grande e terrível. Ou seja, um Deus que o homem não consegue imaginar o seu poder. O homem não consegue imaginar a imensidão do poder do nosso Deus. E eu sempre falo, quem pode mais, senão aquele que dá e tira a vida? Porque se nós respiramos, se nós levantamos, nos deitamos, trabalhamos, agimos, não é a mão desse Deus. Não é a mão desse Senhor que a Bíblia nos fala. Não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó que nos sustenta. E Neemias nos ensina nessa persistência. Tem muito mais coisa que Neemias nos ensina. O livro de Neemias, né, dá-se a entender que foi escrito por ele mesmo. Foi deixado escrito por ele. Ele registrou tudo que ele fez, tudo que ele passou, tudo que ele viveu nesse período. Né? E nós venhamos aprender e meditar cada dia mais. Né? Porque ele ensina grandes coisas. Ensina o conceito maravilhoso de edificação espiritual. No capítulo 13, Neemias ele chega de volta, porque há um período que Neemias vai se distanciar da cidade, porque ele tinha feito uma promessa para o rei, que ele iria lá reconstruir os muros e os portões, mas que ele voltava. Um homem, depois de ter as mãos da liberdade, ele volta ao cativo, volta a servir o rei. Só que nós vamos encontrar que ele retorna, né? No 32º ano, ele retorna lá à cidade e vai encontrar o sacerdócio distorcido, vai encontrar, né, os deuses pagãos, vai encontrar a adoração contrária, e ele agora começa a luta espiritual de reedificar a fé do povo, de trazer o povo à praça e fazer o povo jurar perante o Senhor, fazer o povo se limpar, fazer o povo tirar as imundícias do meio da cidade. Por quê, irmãos? Porque sabemos que o povo de Deus, o povo escolhido, andava de tempos em tempos voltando à sua velha natureza pecaminosa. E de tempos em tempos, a nossa carne, ela grita, a nossa carne nos impõe o pecado, né? De tempos em tempos, nós vivemos essa trajetória pecaminosa. Ninguém está livre de pecar, porque somos falhos, somos carne. E o Senhor, Ele é misericórdia, Ele é graça. Mas nós temos que lutar. Neemias agora volta à cidade, no 32º ano, para lutar contra o povo, que ele pediu juramento, que ele fez orar, que ele fez jurar que o povo ia se estabelecer diante de Deus. Aí eu vou dizer, como pode
Senhor dos pecados de Israel. Agora Neemias vai levar o povo a confessar também diante de Deus, né? E ele deixa a lista dos nomes que selaram o concerto. Ele deixa a linhagem daqueles que fizeram concerto com Deus. E ele vai deixar também, né, aqueles que habitaram novamente em Jerusalém, né, e os que voltaram para lá. Né? E ele tem que lutar, do capítulo 12 ao capítulo 13, para reconstruir essa cidade. Ele não desiste, irmãos. Nós vamos terminar o livro de Neemias vendo um homem lutando, para poder que o povo entenda, para que o povo adore, que o povo se permaneça fiel a Deus. E não é diferente hoje para nossas vidas. Nós lutamos com a parentela, lutamos com os amigos, nós lutamos. É de grande tristeza, de grande lamento, ver pessoas que estão sentadas à mesa do Cordeiro, que ceiam do corpo de Cristo. E às vezes, por causa de uma palavra, retrocede toda aquela trajetória, retrocede todo um caminho, né? Toda uma luta para se manter na casa de Deus, todo um caminho para se manter com a família perante o Senhor. Né? Eu sou testemunha disso dentro da minha família, tenho passado por lutas grandes, porque eu lutei muito, irmãs, eu lutei muito, né? Eu lutei muito para conseguir descer as águas. Eu lembro que para descer as águas, eu conversando com o pastor Rony, e eu falava, pastor, eu tenho esse desejo. Deus pediu que eu abrisse mão de tudo, eu abri mão de tudo, e eu quero descer as águas. Eram 5 anos, né, vivendo com uma pessoa, quando Deus me fez entender que eu precisava apartar daquilo ali, fazer uma escolha. E eu lembro que num gabinete com a irmã de Cléia, o pastor Rony, e eu conversava com eles, e eles falaram para mim a escolha da irmã. Ou libera ou fica. Irmãos, que escolha, viu? Mas eu escolhi a boa parte. Eu tenho testemunho de dizer para as irmãs que o Senhor, quando Ele nos faz permanecer, quando nós decidimos permanecer, a luta ela dura por um tempo, mas a alegria ela vem em cima. A alegria veio na minha vida. Depois que eu desci as águas, eu não passei por tanta aprovação. Mas chegou um dia que o Senhor disse, basta. O Senhor disse, basta na minha vida. Né? O Senhor abriu as portas. Eu me tornei alguém que eu nunca desejei ser. Eu vim ser alguém que eu nunca pensei ser. E as pessoas falam para mim, mas você tem isso, você tem aquilo? Não, eu tenho Jesus, eu tenho o Senhor, eu tenho o meu professor. Não tem professor melhor, irmãos, do que o Espírito Santo para nos ensinar a persistir, para nos ensinar a prevalecer, para nos ensinar a ficar. Quando todos estão indo e você decide, eu vou ficar. Não tem quem faça mais do que Ele em nossas vidas. Então venhamos, né, toda manhã pedir, Espírito Santo nos direciona. Espírito Santo me ensina a ficar, me ensina a permanecer. Assim como Neemias permaneceu no propósito, permaneceu, eu vou edificar a cidade de meus pais. Eu vou reconstruir as portas e os muros que foram derribados. A Babilônia foi um grande império, mas caiu. Está escrito aqui, foi deixado relatado que ela caiu por terra. A Pérsia caiu. Todos esses impérios caiu. Jerusalém continua bombardeada, sofrendo. Né? Nós sabemos que a palavra de Deus é sobre aquela cidade. Nós vemos Jerusalém sendo tomada, nós vemos Jerusalém sendo retomada, vemos Jerusalém sofrendo ataque, vemos Jerusalém sofrendo, a Síria continua cercando, os assírios continuam batendo, querem a cidade a qualquer custo. Mas eu creio que ali tem um povo fiel. Ali tem alguém que ainda lembra do Deus de Israel. Glória a Deus. O Deus de promessa. Essa cidade que primeiro foi alcançada, porque primeiro foram eles, nós somos relatados como gentios, como aqueles que não faziam parte da promessa, mas foi alcançado pela graça, nós fomos alcançados pelo amor do Senhor Jesus. Né? Então nós venhamos, né, aprender com o Senhor nessa manhã.
eu aprendo, creio que as irmãs também aprendem. A persistência, a resistência, ela tem o seu valor. Ela tem, né, o seu gozo. Aleluia. Ela tem, irmãos, algo maravilhoso. A restauração, ela vem sim. E por mais que nós hoje temos motivo para lamentar, mas o motivo maior, acima do lamento, está a mão do nosso Deus. E quando a mão do Senhor é conosco, vai acontecer na minha vida, na vida das irmãs, o que aconteceu na vida de Neemias. Ele foi vitorioso, porque a boa mão do Senhor esteve com ele. Ele vai declarar isso: a boa mão do Senhor esteve comigo diante do rei. E tudo aconteceu. Por causa da mão do Senhor, o rei liberou, o rei deu cartas, o rei deu madeira. Aquele que destruiu agora ajuda a construir. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mesmo que foram destruídos, ele agora ajuda a construir. Porque a ajuda, irmão, a ajuda veio. E veio daquele que mesmo destruiu, que ajudou a destruir. Que coisa linda! Aleluia! Nós recebemos ajuda daquele que a gente acha que só veio nos matar. Agora vem para poder ajudar a construir. Oh, glória a Deus. Aleluia. E que venhamos nessa manhã descansar no Senhor e aprender com o Espírito Santo de Deus, que está conosco todos os dias. Amém, irmãs? Eu sou grata ao Senhor Jesus por essa palavra. Sou grata ao Senhor pela vida de cada irmã nessa manhã. As irmãs continuem orando em meu favor. Sou carente das orações, né? A luta não tem sido fácil, né? Tanto as cotidianas quanto as espirituais, mas eu creio no Deus dos céus. E eu creio na boa mão do Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, palavra abençoada. Que o Senhor continue abençoando a vida da irmã Helenilda, mais uma vez sendo um canal de bênção para abençoar as nossas vidas. Eu gostaria de dar a saudação para a irmã Sueli, que olha quanto tempo, hein, varoa? Lembrou das amigas. E saiu, tadinha. Queria dar a oportunidade para ela falar alguma coisa depois de tanto tempo, por conta do trabalho, né? Fica complicado dela estar participando com a gente com frequência. Mas é isso aí, minhas irmãs. Ó, entrou, hein? Varoa, deixa uma saudação aí pra gente. Mata a saudade. Pai do Senhor Jesus, meninas. Realmente eu estou sumida. Mas quem está em Cristo tem que aparecer de vez em quando, né? A luta tem sido grande, mas Deus tem sido nas nossas vidas. Que palavra boa. Cheguei correndo, porque eu fui levar minha filha. Falei, gente, tem um estudo que eu estou para poder ouvir, mas não dá. Cheguei, já sentei aqui na sala, no desespero. Eu pude comer um pedaço desse bolo maravilhoso. Que Deus continua abençoando cada uma de vocês. E eu creio que eu vou estar aqui mais vezes para ouvir essas irmãs maravilhosas falando. Né? Principalmente, assim, falar de Deus, aprender sobre Deus é muito bom. E eu confesso para as irmãs que eu aprendi muito nesta manhã. Foi meu culto devocional desta manhã. Sou grata a Deus pela vida de vocês, tá bom? Deus abençoa. Beijo. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, minha querida. Quero dar uma saudação também para a irmã Marcele, a oportunidade para ela dar uma saudação que ela aprendeu nesta manhã, o que Deus falou com você nesta manhã, e logo em seguida estaremos orando pelos pedidos de oração. Então, se você tiver algum pedido, você vai ter a oportunidade de compartilhar e a irmã Alzilene estará apresentando esses pedidos nas mãos do Senhor. Irmã Marcele. Amém, Pai Senhor, mais uma vez. Nesta manhã a gente pôde aprender com Neemias que
nós temos os nossos momentos de tristeza, né? A Bíblia fala que Neemias ele ficou chorando, lamentando por alguns dias, mas ele tomou uma atitude, se levantou, jejuou e orou a Deus. Que a gente vem aprender que momentos de tristeza, de angústia a gente passa, mas a gente não deve ficar prostrado a vida toda. A gente tem que se levantar e tomar uma atitude. E a gente aprende também que ainda que Deus nos envie para uma obra, haverá levantes. E Neemias nos ensina a persistir e insistir, não parar. Porque na Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas sede bom ânimo. Que nós viemos aprender com Neemias a ser persistentes, insistentes, e que a gente não deve ficar prostrado toda a vida. Que nós devemos nos levantar e tomar uma atitude de mudar de vida, mudar até mesmo de comportamento, porque maior é aquele que está conosco, que está no mundo. Amém? Glória a Deus, amém. É isso aí. Muito o Senhor falou conosco. Vamos guardar aquilo que o Espírito Santo nos ensinou. Vamos retomar o texto, vamos ler novamente. Faça as suas anotações. Peça ao Espírito Santo o esclarecimento, o entendimento, para que possamos absorver os seus ensinamentos que são inesgotáveis. O Senhor fala com a gente hoje. Amanhã, se a gente abrir a Bíblia de novo, vai falar de novo e assim por diante. Não vai ter um dia, pode ser o texto mais conhecido do mundo. Toda vez que você abrir, o Senhor vai falar com você, porque Ele é fonte inesgotável. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.